Olá, boa noite. Depois de um feriado com chuva acima da média, os rios continuam cheios e os terrenos muito encharcados em várias cidades. No Vale do Itajaí, algumas famílias chegaram a ficar desabrigadas. Polícia identifica o casal de adolescentes encontrados mortos em Santo Amaro da Imperatriz e confirma que eles teriam assassinado o motorista de aplicativo Patrick Costa em Florianópolis. E tem ainda a previsão do tempo para quinta-feira, tudo que é destaque em Santa Catarina. Não sai daí. Vamos lá, de muita informação então nesta quarta-feira, pós-feriadão, né? Para quem aproveitou, pôde descansar, a gente já começa com muita informação. Olha, o mistério do casal de adolescentes encontrados mortos em Santo Amaro da Imperatriz já começa a ser desvendado. Os corpos foram identificados pela polícia e a suspeita é de que eles foram executados porque teriam assassinado o motorista de aplicativo Patrick Costa em Florianópolis. Olha só. O casal, encontrado morto em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, já foi identificado pela polícia. A jovem tinha só 15 anos e o rapaz 17, mas eles já eram conhecidos por uma enorme ficha criminal. Ela tinha passagens por ameaça, tráfico de drogas, desacato, associação criminosa e receptação. Já ele também tinha registro por ameaça, tráfico de drogas e desobediência. Um vídeo dos últimos momentos dos adolescentes antes de serem executados circula nas redes sociais. Eles estão no mesmo local que foram encontrados mortos. O casal é suspeito pela morte do motorista de aplicativo Patrick Costa, de 22 anos, na capital. Desde o início a gente tinha informação que esse casal estaria envolvido junto com outros lá naquela situação do Rio Vermelho. Aí veio o feriado, as informações continuaram a chegar, que efetivamente eles tiveram participação naquela situação. E aí, com esse desfecho da morte deles lá em Santo Amaro, em tese é mais uma confirmação para nós de que efetivamente eles estavam envolvidos. Patrick foi encontrado morto na madrugada da última quinta-feira, enterrado nas dunas do bairro Rio Vermelho, no norte da ilha. A vítima tinha marcas de facadas no pescoço. O carro que ele usava também foi encontrado abandonado no bairro. A polícia ainda investiga os motivos do crime e a suspeita do envolvimento de uma terceira pessoa. Para o delegado, a morte de Patrick pode ser o motivo da execução do casal de adolescentes. O motivo da morte deles, por enquanto, ou até aqui, é por conta de uma cobrança que fizeram por ele ter matado esse motorista de Uber ali no Rio Vermelho. Agora, um outro caso que está repercutindo muito, uma briga terminou em tiroteio em São José, na Grande Florianópolis. Olha só. Nas imagens gravadas de dentro de um carro, é possível ver uma confusão generalizada no estacionamento do Buda Lounge Eventos, no bairro Sertão do Imaruim. Pessoas jogam garrafas, objetos contra os seguranças do estabelecimento. Logo em seguida, 2 homens aparecem armados e atirando para o alto. É uma correria sem tamanho aí, pelo que a gente consegue ver. Não tem informações sobre feridos nesse episódio que aconteceu na madrugada de terça-feira por volta das 4 horas da madrugada. A gente conversou com o delegado que está investigando esse caso. Os 2 homens que deram os tiros para o alto já foram identificados. Olha só. Em princípio, 2 suspeitos já foram identificados e não prestaram depoimento ainda em delegacia, mas foram colhidas imagens dos fatos e outros elementos que vão colaborar com as investigações. O prazo de duração do inquérito é de 30 dias para sua conclusão e é o período em que se espera que sejam de fato concluídos. Pois é. Olha, segundo a assessoria jurídica do Buda Lounge Eventos, abre aspas, de maneira irresponsável e colocando a integridade física de várias outras pessoas em risco, esses frequentadores iniciaram agressões contra seguranças, crime de dano contra o estabelecimento, fazendo com que outros 2 frequentadores que estavam em um aniversário que acontecia dentro do local e que são agentes de segurança fizessem uma intervenção para evitar mal maior. A casa informa ainda que nenhum dos envolvidos tem ligação funcional com o local e que vai prestar todas as informações necessárias às autoridades. Depois do intervalo, com chuva acima da média, os rios continuam cheios, os terrenos muito encharcados em algumas cidades aqui da Grande Florianópolis. No Vale do Itajaí, algumas famílias precisaram sair de casa também. Eu volto já com os detalhes.
A chuvarada dos últimos dias causou muito estrago em Santo Amaro da Imperatriz. A prefeitura decretou situação de emergência hoje à tarde e é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a Graziane Bialy. Ela está na cidade. Grazi, vocês visitaram alguns locais atingidos. Como está a situação? Já voltou a luz para todo mundo? Hoje o dia foi mais seco por aí, como foi aqui na capital? Boa noite. Boa noite para você também, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o dia foi mais seco sim, mas agora no final do dia começou a chover. Inclusive agora há pouco caiu uma pancada de chuva aqui de novo, viu? Com relação à energia, nós temos pelo menos 40 casas, 40 unidades consumidoras que ainda aguardam o retorno da luz, né? A Celesc continua trabalhando aqui para restabelecer a energia para toda a população. E como eu bem falei, então durante a tarde foi um pouco mais seco, foi um momento para que os trabalhos por aqui pudessem ser realizados para recuperar um pouco dos estragos, porque os últimos dias, né, foram 3 dias de muita chuva que causou bastante deslizamentos, alagamentos aqui na região. Inclusive o acumulado em Santo Amaro da Imperatriz foi de 244 milímetros, o que é esperado para mais de mês aqui, né? Então foi uma chuvarada mesmo que alagou e causou bastante estragos e a Defesa Civil aproveitou então esse dia mais tranquilo, sem chuva, para fazer a limpeza das ruas, para desobstruir os acessos e para atender a população, que é o foco, né? Garantir a segurança dos moradores. É por isso, inclusive, que o prefeito decretou aí a situação de emergência, para poder atender a quem precisa, né? Para ter acesso a recursos e poder realizar, então, o restabelecimento de toda a população aqui de Santo Amaro. Inclusive, a Defesa Civil do município trabalhou hoje durante o dia todo com auxílio até mesmo de equipes da Defesa Civil da capital, que é bastante experiente nisso, estiveram aqui também e o dia foi realmente para colocar a casa em ordem, vejam só. Máquinas nas ruas para tirar o barro e desobstruir os acessos. Essa lama toda é resultado dos alagamentos. A água que desceu das encostas invadiu as pistas no bairro sul do Rio. Até as pontes ficaram debaixo d'água também. Essas árvores mesmo, elas foram arrancadas pela força das águas, vieram lá de cima da Serra do Tabuleiro e vieram no sentido do rio. A gente pode observar aqui, ó, o mato está deitado exatamente no sentido da força da água, né, que faz essa travessia e aqui vai para outros bairros da cidade de Santo Amaro, onde também acabaram sendo alagados, né, Adriano? Nesse momento é um trabalho de recuperação da cidade. Sim, nesse momento é um trabalho para desobstruir todas as vias para poder estar transitando normalmente para que a comunidade possa ir e vir. Como é que está nesse momento a cidade? Está quase tudo restabelecido, né? Nessas vias principais elas já estão liberadas. Agora nós estamos com várias equipes e umas delas estão fazendo limpeza da cidade, outras o corte das árvores, como aqui, que a árvore estava em cima dessa passagem. E no interior também, estamos com maquinário para poder desobstruir outros pontos ainda da cidade. A Avenida Beira Rio, no centro, ficou alagada. Não dava para saber o que era a pista e o que era o rio. No bairro Pilões, o pasto e o rio viraram uma coisa só. Alagamentos também atingiram o Sertão e Braço São João. Choveu muito aqui nessa Serra do Tabuleiro. E deu enchente e passou por cima disso tudo aqui, ó. A água chegou aqui em cima da cerca. Tá poça seca. Com o solo encharcado, esse barranco veio abaixo. Mesmo que a chuva tenha dado uma trégua, ainda não deu tempo de baixar a água dos rios. Os terrenos estão bastante encharcados. Pois é, olha, em Palhoça a situação foi bem parecida com Santo Amaro da Imperatriz. Por lá também foi decretada situação de emergência e hoje a Defesa Civil confirmou que foi registrado nos últimos dias o maior volume de chuva dos últimos 14 anos em Palhoça. É muita água e é claro que isso ia causar estragos, né? Agora, ainda falando sobre estragos da chuva, mais uma vez sobre a chuvarada que caiu nos últimos dias no estado, que resolveu dar uma trégua, né? Enfim, hoje à tarde, mas ainda deixou um rastro de estragos em algumas cidades. Foi o caso de Guabiruba, no Vale do Itajaí. Alguém precisou sair de casa, Suelen Eskelsen. Boa noite. Exatamente, Bruna. Em Guabiruba, 4 famílias ficaram desalojadas, mas essas famílias já estão em casas de parentes. Elas precisaram sair de suas casas devido a possíveis deslizamentos de terra. Em Guabiruba, o dia foi de pouca chuva, por isso a situação está mais controlada. Mas chegou a chover mais de 160 milímetros em apenas 48 horas. É o que era esperado para 15 dias. A cidade chegou a registrar 7 ocorrências de deslizamentos
e a cabeceira de 2 pontes ficaram danificadas. A situação já está mais controlada por lá e a chuva deu uma trégua, mas o tempo vai ficar instável nas próximas horas, por isso a Defesa Civil segue então monitorando toda essa situação por lá em Guabiruba, no Vale. Bruna? Suelen, ontem eu não estava aqui, né? Estava de folga, mas acompanhei de caso a SCC News e vi que você trouxe ocorrências causadas pela chuva em Blumenau, em Brusque. Como está a situação nessas cidades hoje? Então, em Brusque, a gente falou ontem sobre o rio Itajaí-Mirim, que chegou a transbordar devido às chuvas e várias ocorrências aconteceram então por lá. Mas hoje o dia foi um pouco mais tranquilo, a situação melhorou um pouco. Chuva foi fraca por lá e o sol voltou a aparecer. Em Blumenau a situação foi parecida. O sol voltou a aparecer para tranquilizar a gente por aqui e a chuva foi fraca durante o dia. Em Blumenau não teve nenhuma ocorrência então registrada durante o dia de hoje. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Suelen, ao vivo, falando de Blumenau, aí trazendo todas as informações para a gente. E olha, no litoral norte, hoje foi dia de correr atrás do prejuízo depois da chuvarada, que também atingiu o porto de Itajaí. Após 2 dias com as operações paradas, em função do mau tempo, os trabalhos foram retomados nesta quarta-feira no porto de Itajaí. Nós tivemos o fechamento da barra do porto de Itajaí em função do registro de condições de mar adversas, ou seja, nós tivemos ondas acima do parâmetro normal, que é em torno de 2 metros, que a gente faz as manobras com segurança. Embora a situação esteja voltando ao normal, os embarques e desembarques de cargas também estão prejudicados por uma crise mundial. O motivo? A falta de contêineres. Essa situação ela ocorreu principalmente devido à pandemia. Houve um represamento, foi represado toda a questão de comércio internacional. E agora essa falta de contêiner ela se dá devido à retomada exatamente do comércio internacional. Apesar da crise a nível mundial, o porto de Itajaí registrou um aumento de 23% na movimentação de contêineres só este ano. Já o número de embarques subiu 29% de janeiro a setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Só em 2021 foram movimentadas mais de 14 milhões de toneladas de produtos. Uma alternativa encontrada é utilizar navios frigoríficos, que dispensam a utilização dos contêineres. No porto de Itajaí, só hoje já foram feitas pelo menos 4 manobras. E se o tempo ajudar, a situação de embarques e desembarques de cargas deve ser normalizada nos próximos dias. Eu acredito que nas próximas 48 horas a gente já tenha essa movimentação normalizada. Pois é, agora é hora então da previsão do tempo. Hoje o sol deu as caras aqui na capital e também em algumas cidades, mas foi só para alegrar um pouquinho, porque o tempo chuvoso vai predominar sim até o fim de semana. A gente vai ver os detalhes agora no mapa. Para quinta-feira tem alerta meteorológico. Da noite de hoje até amanhã, ao meio-dia, tem chance de temporais localizados, começando pelo oeste e depois se estendendo por todo o estado. Esse mau tempo vem acompanhado de fortes chuvas, rajadas de vento acima de 60 km por hora e até queda de granizo. A partir da tarde, o tempo dá uma melhorada e pode ter aberturas de sol, principalmente no oeste catarinense. Nessa região, as temperaturas vão estar mais altas, podendo chegar aos 30 graus. Em Florianópolis e Joinville, a máxima prevista é de 23 graus. No Vale do Itajaí, mínima de 16 em Blumenau. Na Serra, máxima de 21 graus em Lages. No sul do estado, mínima de 15 em Criciúma. No oeste, máxima que pode chegar aos 28 graus em Chapecó. E em Chapecó, no oeste do estado, o feriadão fez o Hospital da Criança ficar lotado por conta do fechamento dos postos de saúde. A nossa reportagem foi conferir a situação. Chegando no Hospital da Criança, em Chapecó, nossa equipe já foi abordada por pais revoltados com a demora no atendimento. Febre, com a boca cheia de ferida e o doutor vem atender. E acho que aquela lá também, o neném estava passando mal, também não apareceu. Licença, moço, qual que é a situação? A gente está aqui no hospital desde as 8 horas da manhã, eu não é atendido aqui. O feriado prolongado fechou os postos de saúde da cidade e concentrou os atendimentos no hospital. A lotação, que já era grande, ficou ainda pior com essa decisão. Isso reflete aqui no pronto-socorro. Nós não fechamos as portas e a população acaba vindo aqui procurar serviço de saúde que não encontra nas unidades básicas, né?
O problema é ainda maior com a falta de recursos. Os médicos do Hospital da Criança estão há 2 meses sem receber salário. A direção afirma que os atrasos são consequência da falta de pagamento do governo do estado. O repasse que deveria ter sido feito é no valor de 14 milhões de reais. Dinheiro que seria o suficiente para quitar todas as dívidas. Mas tem a promessa agora do governo do estado de repassar o recurso já aprovado pela auditoria, né, feito a auditoria nesses custos, foi aprovado que existe, foi feito os serviços, então eles ficaram de repassar os recursos e assim a associação consegue colocar em dia os seus pagamentos. Hoje, o Hospital da Criança tem 2 médicos e 3 residentes. Mesmo assim, ainda existe dificuldade para dar conta dos atendimentos. A solução proposta pela Prefeitura é a construção de um posto de saúde ao lado do hospital. Isso ajudaria a filtrar os atendimentos que são realmente urgência e emergência. O município vai pegar de volta o hospital e vamos fazer uma gestão compartilhada com outra organização social que tem expertise em gestão hospitalar. E o município também vai organizar um grupo de pediatras para atender aqueles que estão procurando o Hospital da Criança, quando, na verdade, deveriam procurar os postos de saúde. Gente, agora é hora do fofurômetro e lá para as alturas. A gente vai te mostrar um bichinho que é um tanto quanto curioso e está fazendo muito sucesso na internet. É o gato-elho. Isso mesmo, você não ouviu errado, gato-elho. A Suelen Skelsen vai contar essa história para a gente. Dá uma olhada. Esse é o coelho. Não. Esse é o gato. Calma aí. Esse é o gato-elho. É uma mistura de gato com coelho. Muito fofo que vive em Taió, no Alto Vale do Itajaí. Ao contrário do que muitos pensam, o neném não é uma cruz entre um gato e um coelho. Ele tem uma anomalia genética porque ele é filho de 2 gatos que são irmãos. E essa raridade que fez ele ser tão especial e deixar muita gente na dúvida. Será que é um gato ou será que é um coelho? Mais para coelho. O jeito dele de brincar e de correr, ele é mais para coelho. Gato sem o rabinho, mas daí eu fui pesquisar, daí eu vi que quando ele ia crescer, ele ia pular igual um coelhinho, aí nós ficamos na expectativa, né? Aí diziam assim que daí esses gatos não miam, mas depois logo a gente percebeu que ele começou a miar. Quando ele grita que nem coelho, mas ele mia igual gato. Desperta muitas dúvidas mesmo, e não é para menos. Esse é um caso raro, mas que tem explicação. Esse caso é interessante em diversos aspectos. O primeiro é que, normalmente, indivíduos como esse que são frutos de anomalias genéticas, eles tendem a ser mais frágeis e não resistir logo no início da vida. Animais como este, eles vêm de cruzamento consanguíneo, parentais, ou seja, eles cruzam entre parentes da mesma espécie e pode acontecer anomalias genéticas como essa. Esse animal vai precisar de acompanhamento médico veterinário com exames durante boa parte da vida dele. Pode até ser que ele tenha uma vida normal, mas vai precisar de um pouco mais de exame e aprofundamento para você entender as gravidades da alteração. Então tá explicado, neném não é nem neném, nem coelho, e às vezes até parece um cachorro. Que confusão, né, dona Marli? Daí, de repente, começamos a dizer neném, ficou neném. E ele atende por neném. Inclusive, se ele foge, é só vir aqui fora, assim, chamar neném, ele vem correndo. É um gatinho todo especial, que veio para conquistar o coração da família, que já tem 11 gatos. Esse é só o começo de muito sucesso que o gato-elho está fazendo na internet. E quem está cuidando das redes sociais dele é a sobrinha da dona Marli. E tá bombando, assim, tem vídeos com muitas visualizações, tem milhões de visualizações e tá sendo um sucesso, muitos elogios. A gente já se apegou tanto a ele que a gente tá quase todo dia aqui já. Ele é tudo assim, ele é um amor que não tem como explicar, ele é maravilhoso, me faz muito bem. Ai, gente, não, olha, neném não é nem neném, nem gato, nem coelho. Essa Suelen deu para dar risada nessa reportagem, mas também para se apaixonar, né? É ou não é uma fofura, dormindo no colo da dona ali? É uma gracinha esse gato-elho. Não importa o que ele é, o que importa é que ele é maravilhoso, uma graça. Olha, vamos conferir agora os destaques de hoje do Portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10, com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa. Oi, boa noite. Santa Catarina já tem uma representante para o Miss Universo Brasil.
Bruna Valim é a primeira negra a representar o estado neste concurso. A jovem de 27 anos afirmou que o coração está cheio de alegria e que sonhou a vida inteira com este momento. Nós te contamos tudo no portal. E na coluna do Omar Frison, a agropecuária brasileira pode ajudar no combate ao aquecimento global. Entenda mais em scc10.com.br. Até amanhã! Olha, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Cuide-se. Amanhã a gente volta a se encontrar e encerramos hoje com imagens aí do canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes. Imagens ao vivo aí para você ver essa noite de quarta-feira. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.